Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para a eternidade, porque essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e no ano de 5033 todo mundo vai assistir esse negócio aqui. Tô dando boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão chegando aí, para todos aqueles que vão assistir essa live aqui daqui a uns anos, ok? Muito obrigado pela presença de todos aí. E vamos aqui nos aprofundar nos assuntos que nos dizem respeito, que nós estamos varrendo a história da filosofia como um todo, né? Antes disso, deixa eu fazer nossos anúncios aqui, nossos avisos paroquiais, né? Primeiro de tudo, visite lá www.academiaareté.com.br, onde você vai ter acesso ao Clube de Debate Oratória, que nós vamos começar agora em junho. Tá? Vamos começar em junho nosso clube de debate e oratória. Nesse clube, o jovem, né, ou aquele que tiver inscrito, porque tem adulto procurando também, como eu costumo falar, o jovem, que é voltado para jovem principalmente, o jovem vai aprender como argumentar, como traçar um argumento linear, né? Ou seja, o que é um argumento? Na verdade, ele vai entender o que é um juízo, o que é uma proposição, o que é um raciocínio, o que é um argumento. Então ele vai entender essas coisas todas de modo que esse argumento todo, né, ele tem uma linearidade para chegar numa conclusão, coisa que às vezes o jovem não sabe fazer. Às vezes na aula de redação ele entende que tem que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão, mas o modo como nós apresentamos isso por meio da fala não é o modo como nós escrevemos literalmente. Então, esse tipo de coisa vai ser trabalhado lá. O que é um argumento válido, o que é um argumento inválido, como você confronta uma ideia oposta à sua, ok? E aí nós vamos trabalhar também com alguns aspectos literários. Imagina só, o aluno ele vai aprender a citar os grandes mestres da literatura mundial, ok? Então essas coisas todas nós vamos falar lá para que o jovem possa, de fato, saber citar, saber argumentar, saber falar. Isso é o mais importante, tá bom? E aí eu convido vocês... Voltamos. Então eu convido todos vocês também a visitarem lá o nosso site, visitar no YouTube, né, o www.academiaareté.com.br, eu já falei, mas visitar também a Academia Areté no YouTube, tá bom? Visita lá no YouTube, Academia Areté, só procurar Academia Areté, separado, né? Onde estão nossos vídeos? Esses vídeos aqui estão lá, tem mais vídeos lá além desses aqui, tá? Vídeos que já anteriores a essa história da filosofia que eu estou fazendo, de temas interessantes que vocês podem ver. Tem um vídeo lá muito interessante que eu gostaria de convidá-los aí a assistir, que é um vídeo sobre o que é ciência. Tem um outro, o que é ciência é muito interessante. Eu convidaria também você a assistir um vídeo lá que tá, o título é Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele pode carregar? Recomendaria muito esse vídeo tá bem bacana também, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar aqui a nossa história da filosofia. Visita também no Facebook, tá? Então, visita lá no Facebook, no YouTube, aqui no Instagram mesmo e no Spotify, para você ouvir também, caso você precise ouvir essas aulas aqui lá. Então nós estamos varrendo a história da filosofia, ok? O que nós estamos fazendo aqui especificamente, pessoal? Nós estamos falando sobre Platão já desde a semana passada, ou já nem lembro se é a semana passada ou retrasada, para ser honesto com vocês, mas estamos falando em várias aulas, passo a passo, sobre Platão. E hoje eu gostaria de colocar dois aspectos interessantes sobre Platão aqui. O primeiro é como Platão soluciona o problema existente entre Parmênides de Eleia e Heráclito de Éfeso. Se você for numa das lives lá para trás, você vai ver que Heráclito diz que tudo muda. Parmênides diz que não há movimento. Eu não vou ficar repetindo os argumentos de cada um aqui, porque eu já falei isso lá atrás. Então você pode ir lá assistir essa live lá do Heráclito e do Parmênides para você entender de que modo Heráclito fundamenta o fato de que tudo muda e de que modo Parmênides fundamenta o fato de que as coisas não mudam, tá? Vai lá, dá uma olhadinha lá nesses argumentos que você vai entender o que eu quero dizer. Agora,
Platão ele tenta dar uma solução para esse problema. Depois Aristóteles também vai dar uma solução. Eu particularmente gosto muito da solução aristotélica. Gosto muito da solução aristotélica. Mas eu tenho que apresentar aqui a solução platônica e depois, lá quando nós estivermos falando sobre Aristóteles, lá sobre a física aristotélica, nós podemos falar sobre a solução aristotélica para esse problema, tá bom? Mas como é que seria a solução platônica? Veja bem, se você voltar umas lives aí para trás também sobre Platão, você vai ver que Platão, ele diz basicamente o seguinte, vamos só retomar alguns argumentos aqui, alguns fundamentos de Platão para a gente entender. Se você levar em consideração, isso aqui sou eu falando, não é literalmente Platão não, mas isso aqui é uma análise minha, estou tentando fazer uma reconstituição aqui imaginativa daquilo que Platão diz. Mas se você imaginar, por exemplo, que para Platão, por exemplo, essa mesa que está aqui na minha frente, essa mesinha aqui que está segurando, tem um computador aqui, tem o celular para fazer a live aqui nesse momento. Essa mesa, antes dela ser mesa aqui, ela teve que ser uma mesa possível. Então a possibilidade da mesa, ela tinha que ser antes da mesa ser. Ora, vamos raciocinar. A possibilidade da mesa ser tinha que ser antes da mesa ser. Porque se a possibilidade da mesa ser antes da mesa ser não fosse, ou seja, essa possibilidade seria impossibilidade. E essa que é possibilidade, se ela fosse uma impossibilidade, a mesa em si mesma ela não seria. Coisa que não acontece, porque ela está diante de mim aqui. Então vejam, essa mesa que está aqui, para que ela seja de fato aqui, tem que haver uma estrutura possível que já guarda nela a essência do que a mesa é. A possibilidade do que a mesa é já tem que ser antes do que essa mesa que é. A essência, esse conjunto de possibilidades do que vai ser essa mesa já tem que estar aqui antes, enquanto possibilidade. Ou seja, a possibilidade enquanto possibilidade já é. E essa possibilidade enquanto possibilidade que faz com que a mesa tenha condições de ser de fato. Então veja, e você não vai na feira, vamos falar a verdade, você não vai na feira e nem no mercado e fala assim, me dê meio quilo de possibilidades aí. Não, porque a possibilidade não é material. A possibilidade ela é forma, ela é essência, ela é ideia em termos gregos, utilizando a expressão grega. Tá? Então nós temos essa perspectiva de que existe então um nível de possibilidade que independe do que a mesa aqui é, mas isso que é essa mesa aqui depende dessa possibilidade. Vejam, é só você parar para pensar, né? O teorema de Pitágoras, antes dele ser de fato na realidade, ele tem que ter sido possível. Então a possibilidade enquanto tal, enquanto possibilidade, tem que ser antes das coisas. E na própria possibilidade, a própria possibilidade ela já guarda a essencialidade do que as coisas são. Como eu disse. Então vejam, você tem esse nível da potencialidade que já é em si mesma, e vejam, a potencialidade das coisas, ela guarda um quê de eternidade, porque a possibilidade, por exemplo, desse iPhone que está me filmando aqui ser, essa possibilidade é anterior à existência do iPhone mesmo. Na época de Platão, um iPhone já era possível. Antes de Platão, um iPhone já era possível. Então vejam, a possibilidade das coisas, enquanto tal, ela não está no nível aqui de algo desse mundo aqui que se destrói. Ela está no nível da eternidade. É o nível das leis, o nível do logos, né? Lembrando que logos é razão, é palavra, é sentido, é verbo. Então, olha só, no nível do logos, tá? Logos. Lembrando que a palavra logos em grego dá origem à palavra legis. Em latim, legis é lei, né? Daí a palavra legislativo, legislação. Então, se legis é lei, logos dá origem a legis. Ou seja, o logos é a lei intrínseca que permite com que as coisas aqui sejam. Por que um físico pode lá, por exemplo, enunciar uma fórmula, sei lá, E igual a mc ao quadrado, F é igual a ma, que é, sei lá, a variação da quantidade de movimento, né, em relação ao tempo. Por que um físico pode enunciar esse tipo de coisa? Por quê?
porque isso é uma lei e a condição e a lei para que ela seja, para que as coisas mudem aqui, para que a velocidade mude no decorrer do tempo, ou seja, mostrando que tem uma aceleração, você tem que ter uma lei que seja possível, que diga que isso é possível antes da coisa ser, tá? Bom, mas eu não quero ficar complicando demais aqui o nosso trabalho, porque onde eu quero chegar com isso? Eu quero voltar um pouquinho e lembrar que para Platão, você tem como é que é a constituição desse mundo aqui? Você tem então a matéria também sendo eterna, só que o estado original da matéria é totalmente caótico, ou seja, sem forma alguma. E de um outro lado havia esse mundo de possibilidades, esse mundo de essências, esse mundo das ideias. Platão chama de mundo das ideias, também chama de hiperurânio, que é acima do céu. Como eu falei numa das lives lá para trás, é um lugar que não é um lugar. Por que é um lugar que não é um lugar? É um lugar porque é algo que existe, mas não é lugar porque não é físico. Ou seja, essa realidade que não é material, ela é, mas ela não é física. Ela é pura essência, pura forma. Então nós temos esse mundo das formas, lembrando que a palavra ideia ou eidos, né, ideia dá origem à nossa palavra ideia, só que ideia não é aquilo que está dentro da tua cabeça. Ideia, repito, não é aquilo que está dentro da sua cabeça. Ideia, a palavra ideia para os gregos, né, é forma. Nós traduziríamos por forma. E aí veja, forma no sentido do quê? De ser a essência. Né? Essa essência possível que eu falei aí. E aí, veja bem, a palavra essência, por sua vez, vem de esse. Né? Essência tem essência. Esse, em latim, é o verbo ser e estar. Então a essência é aquilo que a coisa é de fato. Então, para Platão, nós tínhamos a matéria que era totalmente caótica e essas essências, essas formas absolutamente perfeitas. E, entre uma coisa e outra, vamos dizer assim, havia um deus demiurgo. A palavra demiurgo em grego é artesão. Então, nós tínhamos um deus artesão ali, né? Nós tínhamos um deus artesão. O que o deus artesão ele faz? O artesão, ele sabe, vamos dizer assim, o deus artesão, ele trabalha com a mão fabricando coisas. Então esse deus demiurgo, ele via aquelas ideias absolutamente perfeitas de um lado, absolutamente perfeitas, e a matéria totalmente caótica do outro. O que esse deus demiurgo decidiu fazer? Decidiu modelar essa matéria tomando como paradigma, é uma palavra platônica, inclusive Platão usa, a palavra paradigma, né? Nós chamamos de paradigma em português, a palavra paradigma significa modelo. Então veja, nós tínhamos esses modelos perfeitos de um lado e a matéria totalmente caótica do outro. O que o demiurgo decidiu fazer com a matéria? Decidiu pegar essa matéria e modelar a matéria, dando uma forma para a matéria, criando toda a estrutura do nosso mundo aqui, que nós chamamos de mundo sensível. Por que se chama mundo sensível? Porque é o mundo que nós captamos com os nossos sentidos. É diferente desse mundo ideal, dessas ideias, e lembrando, mundo das ideias não é o mundo que está dentro da minha cabeça, não, ele existe de fato. Então vejam, com a minha inteligência eu sou capaz de captar essas ideias, tá? Volta lá numa das lives lá para trás que você vai ver a justificativa dessas ideias lá. E aí vejam, olha só, nós temos então isso. O demiurgo modelando a matéria a partir do mundo das ideias, criando as coisas aqui desse mundo. Vejam, então esse mundo aqui, ele é feito de matéria. Só que a matéria tem a tendência a voltar para seu estado original, seu estado natural. Isso é uma regra da antiguidade. As coisas vão para o seu estado natural. E qual é o estado natural da matéria? Como eu falei, o caos. Então as coisas desse mundo aqui, todas elas, por exemplo, aqui eu tô no quarto dos meus filhos, né? Fazendo a live aqui, que eles estão brincando lá na sala e tal. A internet ainda não está chegando lá no meu escritório, ainda não estou conseguindo fazer a internet chegar lá. Mas uma coisa importante aqui você saber. De repente a live de amanhã eu faço lá no escritório, que eu uso meu pacote de dados que ele renovou aí anteontem. Mas veja bem,
É cenário diferente, né, numérico? Por isso que eu tô falando, tô no quarto dos meus filhos aqui hoje, fazendo a live aqui do quarto deles. Então, veja bem, por que eu tô falando isso? Porque essa cômoda que está aqui, esse armário que está aqui atrás de mim, todas essas coisas que são materiais, o fato delas serem materiais, elas têm a tendência a voltar para o caos original. Ou seja, elas têm a tendência a movimentar-se. Então a questão é, vamos lá, hoje eu estou tentando resolver a diferença entre Platão, entre Heráclito e Parmênides. Como é que Platão harmoniza os dois? Hoje a live é sobre como Platão dá a solução para Heráclito e Parmênides. E eu convido a vocês a ficarem até o final da aula, que nós vamos falar do barco de Teseu também, da mitologia grega aí. E como é que Platão fala do barco de Teseu? Segura a onda aí, você não sairia daí não, e quem está em casa fica ligado também, porque vai ouvir depois. E é o seguinte, você tem então Heráclito, Platão vai falar o seguinte, veja bem, então esse mundo aqui ele está num constante processo de mudança porque a matéria é esse princípio que provoca a mudança. Por quê? Porque a matéria tem a tendência a voltar para o seu estado original, que é o caos. Então, todas as coisas do mundo material, de fato, elas têm essa tendência a voltar para esse estado original de caos, que é um constante processo de não ter forma as coisas não têm forma no caos. E aí Platão vai falar o seguinte, olha só, então é para esse aspecto da realidade que Heráclito estava olhando, para esse aspecto mutável da realidade, enquanto que Parmênides não. Parmênides estava olhando para esse aspecto estático da realidade, para as essências das coisas. Então veja, isso aqui é um modo de harmonizar os dois, porque Heráclito diz que tudo está mudando. Assista lá a live lá de trás, na qual eu falei sobre Heráclito. E Parmênides diz que não, o movimento não há movimento. Assiste lá essa live também que eu falo isso. E como é que Platão harmoniza os dois? Platão vai falar o seguinte, olha só, cada um está olhando para uma instância da realidade diferente. Enquanto Heráclito está olhando para a estrutura aqui, desse mundo sensível que é mutável por conta da matéria, Parmênides está olhando para as ideias que são eternas e imutáveis. Vamos a um exemplo. Você vai a um zoológico, sei lá, você vai à savana africana, né? Vamos supor, você vai lá até, sei lá, no Serengeti, né? Lá no meio da África, lá para ver o Kilimanjaro, lá na Tanzânia. E aí, se você chega lá, você vai encontrar um leão. Um leão. Aquele leão lá, ele é matéria e forma. Não é isso? Ele é matéria e forma. Aquele leão, no decorrer do tempo, ele vai se degradando, porque ele é de matéria. Mas eu pergunto a vocês, a ideia do que é leão depende do que é leão? Não, como nós vimos. A ideia do que é leão, ela é o quê? Ela é uma possibilidade, enquanto possibilidade, que faz com que o leão seja o que ele é. Ok? Então vejam, essa ideia de leão, ela é imutável. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Os dinossauros. A ideia do dinossauro. Os dinossauros desapareceram. O dinossauro de matéria e forma aí, né? Segundo alguns cientistas. Esses dinossauros, eles desapareceram. Eles sumiram, desapareceram. Agora, os dinossauros desapareceram. Matéria e forma, porque a matéria se degradou. Agora eu pergunto, a ideia de dinossauro desapareceu? Essa ideia não desapareceu. Essa ideia permanece. Essa ideia ainda está aí. Isso significa o seguinte, pessoal. Significa que essa ideia, mesmo que nós não estejamos mais aqui, e antes de nós estarmos aqui, essa ideia já era. Porque essa ideia é indestrutível, como nós falamos, ela é apodíctica. Apodíctio em grego significa isso, indestrutível. Indestrutível por quê? Porque você não pode, essa ideia não é degradada. E mais, indestrutível significa o quê? Apodíctico significa o quê? Que é universal, ou seja, a ideia de dinossauro se aplica a todos os dinossauros. É universal, se aplica a todos. É universal e necessário, ou seja, tem que ser aplicado em todos os dinossauros. Ela é apodíctica, apodíctico é isso. É indestrutível no sentido de ser universal, se aplica a todos, e é necessário, tem que ser assim.
mesma coisa acontece com o leão. Aquele leão que está lá na savana africana, ele é perecível. Por que ele é perecível? Porque ele é feito de matéria. E a matéria tem a tendência a voltar para o caos dele. Nesse sentido, o meu corpo também é perecível. Porque o meu corpo tem a tendência a ir para o caos. Por que ele tem tendência a ir para o caos? Porque o meu corpo, ele é o quê? Ele é material. Então vejam, como é que Platão soluciona o problema entre Heráclito e Parmênides do movimento? Ele vai falar o seguinte, olha só. O Heráclito tinha razão. Qual é a razão que Heráclito tem? Em perceber que há um movimento. Mas há um movimento onde? Nessa realidade aqui onde nós estamos, que nós chamamos de mundo sensível. É um mundo que é mutável, feito de matéria. Esse mundo aqui, ele, de fato, ele sofre transição. Ao passo que o mundo inteligível não. Ele é eterno, imutável. Tá claro? E aí vejam. Então, o que Platão fala acerca do o que ele aproveita do Heráclito? Ele aproveita do Heráclito o seguinte, olha, há o movimento, mas o que provoca o movimento é a matéria porque ela tende a voltar para o seu estado original, que é o caos. Isso é Platão mostrando, por exemplo, isso aí, olha só, tem uma solução, há uma solução de fato aí pro Heráclito. O Heráclito não está errado em absoluto, porque há um movimento. Prestem atenção. Há o movimento existe, mas nem tudo pode mudar. Então, peraí, o Heráclito está certo ao falar que há o movimento porque a matéria, Heráclito está olhando só para esse mundo aqui, que é mutável de fato, porque a matéria muda, indo para o seu estado original. Agora, ele está errado em quê? Em falar que tudo muda o tempo todo, não. Existem coisas que não mudam, são imutáveis. Ah, então nesse sentido quem está certo é Parmênides. Ou seja, Parmênides não está olhando para essa realidade aqui, para essa instância aqui onde nós estamos. Parmênides não está olhando para cá. Parmênides está olhando para onde? Para esse mundo de essências. Lembrando, a palavra essência vem de esse, em latim. Esse é o verbo ser e estar. Então, Parmênides está olhando para as coisas como elas verdadeiramente são. Por isso a admiração de Platão para com Parmênides, principalmente. Porque Parmênides, mesmo sem ter enunciado nessa profundidade que Platão enuncia, ele está sendo capaz de perceber a existência de uma outra realidade que é imutável, que é o que as coisas são de fato, que é aquilo que permite as coisas serem aqui nessa realidade. Que coisas são essas? As ideias, as formas, as essências. Ok? E aí, nós podemos até colocar uma questãozinha que Platão tentou resolver que envolve Heráclito e Parmênides, né, de modo indireto, que é a questão do barco de Teseu. Por que o barco de Teseu? A mitologia grega lá diz que havia um sujeito chamado Teseu e ele foi mandado, né, ele se voluntariou, vamos dizer assim, a ir até a uma ilha lá onde estava o Minotauro. Minotauro era o touro de Minos, né? Vamos dizer assim. O rei Minos tinha lá um touro num labirinto, criado pelo arquiteto Dédalo, né? O Dédalo era um arquiteto famoso grego, dessa mitologia aí. E o Dédalo construiu esse labirinto para que esse touro ficasse ali. Esse touro, inclusive, uma das lendas mitológicas diz que ele foi fruto da traição da esposa do Minos para com um touro belíssimo que o próprio Minos tinha mandado fazer. E aí tá lá resumindo, tá aí lá pelas tantas, ela tem esse filho, né, que é metade homem, que é ela, e metade esse touro belíssimo, da qual ela se apaixona. E aí o Minos manda prender esse touro lá nesse labirinto. Ok? Manda prender o touro lá no labirinto. E aí, por conta dos gregos terem perdido, dos atenienses, falo os gregos atenienses, terem perdido lá uma guerra, enfim, em relação aos cretenses, de tempos em tempos os atenienses tinham que mandar algum ser humano para ser sacrificado lá, para ser colocado lá no labirinto lá e o Minotauro devorar esse sujeito, né? Só que numa dessas viagens, o próprio Teseu, filho de Ageu,
desculpa, Egeu, né? Filho de Egeu, desculpa, filho de Egeu, se voluntaria para ir lá para ser sacrificado. Mas ele combina com o pai dele o seguinte, Teseu combina com Ageu o seguinte, olha, vamos combinar o seguinte, eu vou lá e vou voltar. Se quando eu voltar, ele foi de barco, quando ele ia voltar de barco, né? Lá da ilha lá onde estava o labirinto, para a ilha de Creta, né? Se eu não me engano. E aí ele combina com o pai o seguinte, olha, se eu voltar e as velas do barco forem velas negras, as velas que o vento vai empurrar ali, se forem velas negras, é porque eu não voltei. Se forem velas brancas, é porque eu estou voltando. Então o Teseu vai lá, combina lá com a Ariadne, né, que era filha também do Minos. Tem a história toda do novelo de lã, porque para ele não se perder no labirinto, ele pega um novelo de lã para poder... ele entrava num lugar, aquele novelo de lã, ele entrava no labirinto, para ele voltar no labirinto, aquele novelo de lã seria a guia dele de volta do novelo de lã, né? Do caminho. E aí ele combinou com a Ariadne isso, e ele consegue matar lá o Minotauro com a espada de Ageu, e ele pega e volta para a cidade dele original. Só que ele esqueceu, ele voltou de barco, né? Só que ele esqueceu de de tirar a vela negra e botar a vela branca. Quando ele tá chegando na cidade dele e o pai dele olha que era a vela negra, o que o pai dele pensou? Meu filho morreu. E desesperado então, o pai dele, Egeu, se joga no mar. Tá aí o nome de um dos mares ali, daquela região. Mar Egeu, né? Bom, a questão é o famoso barco de Teseu. O que é o barco de Teseu? Por que isso é um problema? Porque no caminho de volta, algumas peças iam caindo do barco de Teseu, e as peças iam sendo repostas. Né? As peças iam sendo repostas. Aí você pensa o seguinte, bom, se saiu um barco daqui e saiu de um ponto A com determinadas peças, e ele chegou no ponto B e as peças foram absolutamente todas trocadas, a pergunta é, foi o mesmo barco que chegou aqui? O barco de Teseu permaneceu o mesmo? Estão entendendo a questão? Porque cada uma das peças foi sendo trocada. Né? A peça caía, colocava-se outra no lugar. Caía, colocava outra no lugar. Até o ponto de você ter trocado todas as peças. Então, se você saiu de um ponto A, você tinha determinadas peças, chegou no ponto B, determinadas peças, é o mesmo barco ou não? O barco de Teseu é o mesmo ou não? E aí, como é que funciona a solução platônica, pessoal? Como é que seria a solução platônica? Bom, nós podemos já mostrar basicamente como é que seria a solução platônica. A solução platônica é pensar o seguinte, olha, se nós olharmos apenas para a materialidade do barco, de fato o barco não é o mesmo. Nesse sentido, a resposta seria uma resposta heraclitiana. Por quê? Porque o barco, de fato, em termos materiais, a matéria toda foi mudada. Então o barco não é o mesmo porque sofreu uma mudança absoluta. É o que acontece conosco, como eu falei lá atrás. Um pãozinho que você come, aquilo é rico em carboidrato, que tem açúcares, sei lá, tem glicose, C6H12O6. E aquilo ali vai entrar pelo ciclo da respiração celular, lá na mitocôndria, passa pelo ciclo de Krebs, sei lá, na respiração celular, e aí produz ATP no final. Ou seja, aquilo que era um pãozinho agora é você. Mas se você fala que só vai mudar se você está olhando para a materialidade da coisa. Porque eu não deixei de ser o Rodolfo. Por que eu não deixei de ser o Rodolfo? Porque se tudo mudasse aqui, eu não poderia falar o seguinte, olha, o Rodolfo está aqui. Porque seria, num princípio, Rodolfo e depois seria Samantha, Cíntia, Pamela, o que quer que seja. Estão entendendo? Seria qualquer outra coisa, e não o Rodolfo que está aqui. Então o Rodolfo teve que permanecer. A mesma coisa acontece com o barco do Teseu.
materialmente falando, Platão vai falar, ó, nesse sentido, se Heráclito desse uma resposta e falasse que o barco mudou tudo, ele estaria certo. Em que aspecto? No aspecto de que a materialidade toda do barco mudou, porque não são as mesmas peças que saíram no ponto A e chegaram no ponto B, não são. Mas e a essência do barco? O que o barco é na sua essência? Isso mudou? Isso não mudou. Tanto é que nós somos capazes de ao final falar, ó, é o barco de Teseu. Por quê? Se sai daqui um barco de Teseu e de repente você fala, o barco de Teseu, mas peraí, se já está mudando, você já não pode mais falar que é o barco de Teseu. Por que você identifica como barco de Teseu? Porque a essência do que é o barco teve que permanecer. Essa essência última, que é o modelo segundo o qual esse barco é feito, vai indicar, inclusive, onde o sujeito vai ter que pegar aquela peça que caiu e substituí-la. Porque se essa essência não fosse o modelo, o paradigma, como eu falei hoje na aula de hoje, como eu acabei de falar aqui, se esse paradigma não fosse seguido, realmente o barco chegaria lá outro completamente diferente. Mas a forma do barco, ela permanece. Por quê? Porque a essência do barco, em última instância, que está em outra estrutura da realidade, esse barco, de fato, permaneceu. Então, vejam, a solução do barco de Teseu, a solução platônica para o problema do barco de Teseu, ela passa em você perceber que tem uma solução heraclitiana, ao falar que a materialidade do barco mudou, mas existe uma solução parmenídea, de Parmênides, que diz que existe uma essência imutável ali. Claro, é uma solução platônica, eu estou forçando um pouco a barra aqui. Tá bom, pessoal? É isso, então. Queria agradecer a todos aí pela presença, lembrando que nós temos o nosso site, oficial, www.academiaareté.com.br. Lá no nosso site, nesse www.academiaareté.com.br, você vai encontrar o nosso clube de debate oratória, um clube voltado para jovens, onde eles vão treinar a arte de falar em público, saber debater, saber se defender daquele professor doutrinador, não é verdade? Aquele professor que quer só doutrinar a cabeça do aluno ali com ideologias muitas vezes nefastas. E aí vamos dar um material para o teu filho para ele saber falar o seguinte, olha só, não, eu vou me defender desses ataques aí. O aluno vai saber perceber quando o professor está querendo doutrinar, quando está faltando uma informação naquilo que o professor está falando, quando a informação ou seja, quando a informação está faltante, quando a informação está torta, ok? É isso então, pessoal. Vamos ficar por aqui então. Queria agradecer a presença de todos realmente, tá? E vocês podem visitar então lá no Facebook, No Facebook, no YouTube, aqui no Instagram também. Você pode procurar por Academia Areté. Dá uma curtida lá, siga lá, compartilhe, tá bom? E no YouTube deixa o sininho lá para quando nós colocarmos lá vídeos novos. Esses vídeos aqui estão sempre sendo colocados lá. Você vai poder assistir. Lembrando, lá no site da Academia Areté, www.academiaareté.com.br, lá nós temos também os vídeos dessas aulas aqui. Você pode assistir lá de uma maneira muito interessante. Obrigado, pode dar uma olhadinha lá que vai ser interessante. Dá uma olhada lá no site, sim, vai ajudar pra caramba, tá? Se puder recomendar também para as pessoas, eu agradeço muito. Tá bom? Muito obrigado pela presença aí. E aí é o seguinte, lá no nosso site, então, tem um setor lá só de blog e um outro setor só de vídeos. Esses vídeos estão sendo colocados lá também. Você pode recomendar as pessoas, delas poderem assistir os vídeos pelo site da Academia Areté. Tá bom? Pessoal, é isso então. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem com Deus e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.